Vamos cantar, então, a música Saudade. Vamos colocar em pé, por favor. Estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar. Esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Saudoso, eu quero ir, qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel, a vida é certa, quando não o sei. Me achará alerta, com ele ao céu irei. Reverentemente, vamos fechar os nossos olhos para falarmos com nosso Deus. Amado Deus, Pai querido que habita nos céus, nós te agradecemos muito por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para aqui render um culto de ação de graça ao teu santo nome. Deus querido, mais do que nunca agora pedimos que o teu Santo Espírito esteja aqui entre nós. Venha, ó Deus Pai, lavar o nosso coração para que possamos estar prontos para ouvir a tua palavra. Pai querido, pedimos que os teus anjos possam estar aqui também entre nós. Pai, perdoa nossas falhas, nossos pecados, dê-nos mais fé, esperança, dê-nos mais amor e faça com que tenhamos mais interesse de dia após dia estarmos sempre fazendo o nosso melhor para te adorar. Pai querido, abençoe cada coração aqui presente, que cada um de nós possamos, ao sairmos daqui, na certeza que aqui tivemos o nosso encontro contigo. Pedimos uma bênção toda especial para o teu filho, Janderson, que ao abrir a mensagem desta noite, que ele possa estar falando inspirado pelos céus. E a nós outros que iremos ouvir, que tu possa preparar o nosso coração, que possamos de uma maneira assim prática e fácil aprender essas certezas que tu deixaste escrito, para que nós tenhamos mais fé, mais força, e assim estarmos preparando melhor para o encontro contigo. Portanto, ó Deus querido, entregamos nossas vidas em tuas mãos. Aceita como somos, como estamos, para fazer a tua santa vontade. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
mesma voz que originou o mundo, na palavra ela ressoa em mim. O mesmo Deus distante, transcendente, é o Verbo encarnado, Emmanuel. Ele tira o som da minha vida, afina as cordas, cria uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor da minha dor, compõe uma nova sinfonia, sinfonia. O mesmo Pai que em silêncio sofre, me espera na estrada vir. O mesmo Cristo que não me condena, é o Salvador que diz: não peques mais. Ele tira o som da minha vida, afina as cordas, cria uma nova melodia. Meu Criador, Redentor da minha dor, compõe uma nova sinfonia, sinfonia. Ei, ei, ei. Ele tira o som da minha vida, afina as cordas, cria uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor da minha dor, compõe uma nova sinfonia, sinfonia. Hey, yeah, yeah. Meu boa noite a todos vocês que aqui chegaram para nós prosseguirmos no estudo dessa série sobre o Apocalipse. Você também que nos assiste pela internet, eu gostaria de estender assim o cordial boa noite a você e dizer que se você está acessando pela primeira vez ou você que está conosco nesse primeiro domingo, nós estamos vindo num estudo, numa série. E nesse domingo nós vamos dar continuidade ao estudo dos selos. Nós já sabemos isso, todos os que temos vindo, que o Apocalipse é um conjunto de 8 visões e que as primeiras 4 visões compõem a parte histórica do livro do Apocalipse. E as 4 últimas visões, que vão desde as 7 últimas pragas,
passando pela queda de Babilônia, o milênio e a nova Jerusalém, são visões que ainda se encontram no futuro, não estão cumpridas nos nossos dias. E também vimos na semana passada, e em outras oportunidades em que aqui estivemos, que o Apocalipse foi dado por Deus assim de forma poética, através de uma figura de linguagem que é uma linguagem de espelho, um quiasma. Ou seja, as visões, a primeira se contrapõe à oitava, a segunda à sétima, como nós vemos aqui, olha. Nos 7 selos, percebemos que Cristo protege o seu povo afligido. E lá, quando estudamos o milênio, nós vamos ver que Cristo entroniza o seu povo ressuscitado. Mas nestas duas visões, que se explicam uma a outra, que nos trazem elementos de compreensão, uma visão para outra visão, nós percebemos que as informações são quase repetidas, em circunstâncias diferentes. Por exemplo, aqui nos 7 selos, João vê os céus abertos, e lá no milênio ele vê exatamente a mesma coisa. Os céus também estão abertos. Aqui há cavalos e cavaleiros, e lá também. Aqui as almas dos mártires clamam por julgamento, e lá elas são entronizadas como juízes. Aqui nós vemos, João vê pessoas vestidas de roupas brancas, e lá também. A brancura, o símbolo da pureza de Cristo, do pensamento evangélico, do pensamento do cristianismo. E aqui reis e generais clamam pedindo a morte, e lá de fato eles são atendidos pelo Senhor. Aqueles que estiveram fora da fé, que nunca quiseram se relacionar com o eterno Deus, que se afastaram dele, que rejeitaram os seus convites de amor, esses afinal serão destruídos. Na semana passada, no nosso estudo, nós encerramos, nós vamos retomar daqui, mas apenas lembrando você, quando a gente lê Apocalipse 4 e 5, nós percebemos um crescendo, como se fosse um grande coral. A princípio, nós temos as vozes dos 4 seres viventes que se unem, como se fosse um quarteto. Você deve gostar, por exemplo, de hinos, quando os quartetos em vozes cantam. E à medida que, nessa mensagem em que o João havia visto o céu aberto, e ele é convidado por Deus a subir ao céu, para que a ele fossem apresentadas as coisas que em breve deveriam acontecer, e Deus tinha ali um objetivo duplo, que João as compreendesse, mas mais que isso, que ele as registrasse, para que ao longo da história todos os filhos de Deus a compreendessem. Então essa mensagem que deve ser compreendida, ela nos alcança, especialmente para nós que estamos vivendo assim, nos momentos finais da história. Então veja só, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas. Esses seres viventes, eles haviam sido vistos, lá na visão de Isaías, no capítulo 6. Aqueles querubins que Isaías viu, eles também tinham 6 asas. Portanto, esses seres viventes que estão no trono de Deus, que o assistem permanentemente, eles são vistos novamente aqui por João. Dr. Mervyn Maxwell, um grande teólogo, ele chega a afirmar que é bem provável que Lúcifer houvesse em algum momento da sua vida antes da queda sido um desses seres viventes que assistia diretamente a Deus no seu trono. Esses seres que estavam ao redor do trono, eles tinham olhos, porque esses olhos, eles representavam a capacidade de Deus de perscrutar todas as coisas. Você vai ver no outro verso que eles têm outras características, mas essas características, elas são reflexos de quem Deus é. Assim como você e eu, nós fomos feitos à imagem de Deus. Portanto, nós refletimos de alguma forma aquilo que Deus é. É claro que depois de pecado, depois que o pecado se instalou nesse planeta, na nossa vida,
aquilo que nós refletimos de Deus está muito longe de ser quem Deus realmente é. Mas esses seres celestiais, não contaminados pela maldade, eles refletem perfeitamente o caráter de Deus e as impressões que Deus estabeleceu neles. E eles cantavam, eles não têm descanso nem de dia nem de noite, e eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não é que eles cantem apenas isso, eles não cantam só isso. Se você depois ler o capítulo 4 e o capítulo 5 inteiro, e se lembrar daquilo que nós estudamos na semana passada, você vai ver que eles cantam diversas outras músicas. Por exemplo, quando eles começam a cantar Santo, 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 e todos os outros seres celestiais, os 24 anciãos que lá estão, pessoas que ressuscitaram quando Cristo entregou o Espírito, e estão lá sentados nos tronos com as suas coroas, eles se unem a esse quarteto. Então eles começam a estabelecer um coral. E de repente, João olha e ele vê uma cerimônia que havia sido preparada para esse dia. Ele vê milhões e milhões e milhares de anjos. E todos estavam cantando acerca do fato de que o Cordeiro é digno de receber louvor. Porque o Cordeiro, o Pai e o Espírito estão profundamente envolvidos com a restauração do universo, com a reconquista desse planeta que se afastou de Deus, de seres humanos como você e eu, que somos convidados a irmos de volta para a casa do Pai. Então no verso 4, 8, foi uma coisa que não deu tempo da gente falar na semana passada, nós lemos isso: aquele que era e que é e que há de vir. Alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que talvez a interpretação, a tradução aqui não fosse essa, a tradução ideal. Eles dizem o seguinte, que esse verso aqui deveria ser traduzido assim: aquele que era e que é e que há de ser. Quem está dizendo isso são os seres viventes. O que era, o que é e que há de ser, ou seja, essa é uma declaração acerca da eternidade de Deus. Nós precisamos discordar desses comentaristas, porque falar da eternidade de Deus, eles falariam no verso seguinte, veja só: e sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Essa é uma declaração de eternidade de Deus. Mas a expressão traduzida lá, ela vem do grego rou erkomenos. E aqui está o verbo embaixo, da forma como ele é escrito no grego, erkomai. O que Deus estava querendo dizer, que João captou e registrou, inspirado pelo Espírito de Deus, não é o conceito de o Deus que há de ser, porque a eternidade de Deus é inquestionável. Mas havia uma mensagem. Quando João sobe, tem aquela visão do trono, a informação que Deus gostaria que nos alcançasse é a informação acerca do Deus eterno que há de vir. E esse há de vir aí, não é que ele venha apenas no futuro. Esse texto quer dizer que Deus vem quando nós precisamos dele. Essa é a mensagem que está por trás. E basta que nós observemos alguns episódios da vida de Cristo para compreendermos quem é o Deus que vem. Você se lembra da filha de Jairo? Bastou um pedido, e o Deus eterno que caminhava entre nós, saiu apressadamente de onde estava e foi à casa de Jairo. E ali ele ressuscitou a menina. Bastou um pedido das irmãs de Lázaro, e ele veio. Com uma demora que eles não entenderam, mas ela era necessária, para que Lázaro, um morto de 4 dias, fosse ressuscitado, e muitos aceitassem a Deus entre eles.
Jesus Cristo. Ele veio aos discípulos quando eles estavam no meio daquele mar revolto, com ondas altíssimas, sacudindo o barco de um lado para o outro. Esse é o Deus que vem. Às vezes, muitas vezes, Ele vem à sua vida, à sua casa, para cuidar da sua família, mesmo em momentos em que Ele não é chamado. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos aquele episódio em que Jesus atravessa o mar para ir a Gadara. E ali vem um homem desgrenhado, possuído por demônios, roupas rasgadas. E aquele homem se joga aos pés de Cristo. E quando ele quer pronunciar um pedido de libertação, não é ele que fala, os demônios gritam. O que esse texto está dizendo, propositadamente por Deus, quando Ele abre o seu trono no céu, é exatamente isso. Ele é o Deus que vem. Ele é o Deus que nos assiste. Não há tempo aqui para eu pegar textos mostrando a vocês que o Pai vem, o Filho vem e o Espírito também vem a nós. Mas o Deus eterno vem. Os seres celestiais, como estes seres viventes que estão ao redor do trono de Deus, os 24 anciãos, homens como você e eu, que já estão glorificados e lá habitam, e todos os anjos de Deus, o universo inteiro, está profundamente interessado em que você e eu sejamos resgatados daqui. Eles aguardam ansiosamente esse momento. Embora alguns de nós esteja vivendo de forma absolutamente descomprometida com o chamado de amor que recebemos dos céus. Veja só o que diz Oséias a respeito do Deus que vem. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Imagine essa relação sua com Deus. O Deus que vem a você como a chuva e que sacia todas as suas necessidades. Isso está em Êxodo. Em todo o lugar em que me adorares, virei a ti e te abençoarei. É bem possível que você tenha na sua casa, não sei se na sala, no quarto, o lugar onde você costuma fazer a sua devoção pessoal a Deus. Onde manhã e tarde é bem provável que você o busque. O que esse texto está dizendo é que todas as vezes que você se posta ali, em adoração e o busca, Ele vem a você para trazer bênção sobre a sua vida. Bênção sobre a vida da sua família. Ou seja, nós estamos estudando Apocalipse, a abertura dos selos. Antes de abrir os selos, Deus nos dá um panorama do cuidado que Ele tem por nós. Porque nos selos, na abertura de cada um dos selos, o que nós vamos ver é que o Senhor nos descortina vitória e tragédia, que seria a história da humanidade desde os dias de Cristo, quando João recebe aquela visão, já no final do primeiro século, e conta como é que isso atravessaria a história da humanidade até o momento final, a tragédia. Alguns comentaristas tentam entender que a abertura de cada um dos selos está estritamente vinculada à revelação feita às igrejas. Ou seja, o primeiro selo, que é o selo do cavalo branco, nós vamos estudá-lo daqui a pouco, ele estaria vinculado à igreja de Éfeso. Aquela igreja que recebeu uma única advertência porque havia perdido o seu amor, mas recebeu notas de Cristo dizendo que ela era uma igreja extraordinária, porque ela foi uma igreja missionária e alcançou a todos naquele primeiro século. Então alguns querem vincular os selos exatamente às fases da igreja.
Dr. Mervyn Maxwell, que escreveu aquele livro, Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, ele tem uma outra compreensão em relação a isso, que nos parece mais razoável. As profecias, de fato, são paralelas. O que é paralelismo profético? A visão das igrejas, a visão dos selos, a visão das trombetas e a visão do grande conflito, elas cobrem o mesmo período da história, desde o ano 100 até o momento final em que Cristo vem com poder e glória nas nuvens dos céus. Contudo, seria muito monótono da parte de Deus nos dar uma revelação que fosse exatamente idêntica à outra. E no livro de Daniel, que também é um livro profético onde nós temos paralelismo, todas as vezes em que o futuro nos é apresentado, ou seja, a profecia é apresentada contando o que seria a história do futuro, nós percebemos que em cada uma das visões novos elementos vão sendo acrescentados para destacar características novas em relação ao futuro, para nos trazer um panorama mais detalhado e mais compreensível, mais aplicável à nossa vida, aos nossos dias, à nossa experiência de fé. Então aqui, nos selos, eu vou dizer a vocês que os selos não estão diretamente ligados aos mesmos tempos da igreja, mas é uma revelação diferente. Depois de mostrar a glória do céu, Cristo vai descortinar diante de nós o que seria o futuro. Bênção e tragédia, vitória e derrota. Por que cavalos? Jeremias 2,5 diz-nos isso. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Henry Feyerabend, já falecido, que escreveu Apocalipse verso por verso na página 51, ele diz isso. Cavalos estão inseridos nesse contexto porque eles simbolizam potência, poder e força. A força para as conquistas e progresso. Por isso, cavalos. E antes de entrarmos na abertura dos selos, tem um outro paralelismo que eu quero mostrar para você. Os selos, eles estão muito mais vinculados ao discurso do Olivetti do que à própria história das igrejas. Aquele discurso que Cristo fez na terça-feira à noite, que antecedeu a sua agonia na quinta e sexta, o grande discurso de advertência em relação ao que seria o futuro, de Mateus 24, ele está exatamente no mesmo panorama, é a mesma revelação, em outras palavras, que aquela que nos é apresentada no Apocalipse. Vejamos aqui, veja só. No discurso do Olivetti, Cristo apresenta um panorama profético geral. Ele diz para os discípulos aquilo que deveria acontecer no futuro. Ele começa assim, ele diz em algum momento, este evangelho será pregado. Quando nós pegamos a abertura do primeiro selo, nós percebemos um cavaleiro sobre um cavalo branco que proclama o cristianismo. Ou seja, o cavaleiro do cavalo branco, que representa a proclamação do cristianismo, ele não está fixo apenas no primeiro século. No primeiro século ele é esplendoroso. Ao longo da história, o cristianismo jamais tombou. Em alguns momentos ele esteve obscurecido. Mas há uma proclamação na palavra do Senhor, há um sinal de que aquilo que o cristianismo ainda fará no mundo será ainda mais pujante, ainda maior do que aquela pregação que aconteceu no primeiro século. O mundo de então era um mundo pequeno. O mundo conhecido ainda não sabia o que eram as Américas, a Oceania. As pessoas tinham grande dificuldade para transpor grandes distâncias. A população era muito menor. Mas hoje, nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos nesse planeta. E a promessa é que esse evangelho do reino alcançará a todos. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, que saiu vitorioso para vencer,
ele continua se destacando na história, mesmo nos nossos dias. Ele continua fazendo diferença porque através da sua vida, que é uma luz acesa por onde você anda, Cristo tem usado você como instrumento para iluminar a vida de outros. Veja só, no discurso do Olivete, Cristo fala de guerras, fome e terremotos, e diz que ainda não é o fim. Quando nós vemos a abertura do segundo, do terceiro e do quarto selos, nós temos o destaque da mesma coisa. São cavaleiros e sobre os cavalos, vermelho, preto e amarelo, nós percebemos fome, guerra e epidemias, doenças, morte. É um paralelismo profético. Aqui no discurso do Olivete, nós vemos acerca da grande tribulação. E lá nos selos, nós lemos acerca das almas que debaixo do altar clamam: até quando, Senhor? Até quando sofreremos? E aqui nós vemos, no discurso do Olivete, sinais do fim, no sol, na lua e nas estrelas, logo após a tribulação. E lá, nós temos também um grande terremoto, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui nós temos o retorno do Filho do Homem, e lá nós temos o céu se enrolando, e então aparece o Cordeiro. Os anjos reúnem os escolhidos para subirem para Nova Jerusalém. E aqui nós lemos acerca de meia hora no silêncio do céu. Ou seja, o discurso do Olivete e os 7 selos do Apocalipse nos apresentam a mesma realidade, em outras palavras. Vamos então à abertura dos 7 selos. Qual é o conteúdo do livro? O livro estava escrito por dentro. Possivelmente aí a vírgula esteja colocada no lugar errado. Porque se você pegar a sua Bíblia e ler, vai estar dizendo assim, que o livro estava escrito por dentro e por fora. E aí depois vem falando dos selos. Talvez a vírgula aí devesse ser colocada em outro lugar, segundo diz Feyerabend no livro dele. O livro está escrito por dentro, vírgula. E por fora estão os 7 selos. Porque o conteúdo do livro era desconhecido. Se ele fosse escrito por fora, o conteúdo seria conhecido. Os estudiosos do assunto dizem, alguns deles, com o que eu concordo, que possivelmente o conteúdo desse livro que vai sendo aberto ao longo da história deve conter lá o nome dos salvos. Porém, isso é uma opinião minha. Eu não posso registrá-la com absoluta certeza. Por quê? Porque a Bíblia não diz para nós o que tem dentro do livro. Então, qualquer informação eu até posso acreditar, posso compartilhar com você, mas sou obrigado a te dar essa informação. A Bíblia não diz qual é o conteúdo do livro. O que nós sabemos acerca do livro é que ninguém no universo podia abri-lo, nem olhar para ele. Ele estava nas mãos de Deus Pai. Imagine, Deus o Pai não pode abrir o livro, Ele que pode todas as coisas. O Espírito também estava ali, os 7 Espíritos de Deus foram vistos por João no trono e eles também não podiam abrir o livro. João entra em choro, desespero. E você se lembra que na semana passada, nós vimos que um dos anciãos grita: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu e ele é digno de abrir o livro. E quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, Jesus Cristo. E se pela sua vida e morte, ele se tornou digno diante de todo o universo, e se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, capaz de reconstruir a história do universo e recompô-la, sem destruição, sem miséria. Então é bem provável que o conteúdo daquele livro tenha que ver com a obra que ele realizou para resgatar a muitos. Mas a Bíblia não diz qual é o conteúdo dele. Vamos avançar um pouquinho. Já vimos dos seres viventes. Quando Jesus abre o primeiro selo, veja o que acontece.
vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Veja, os seres viventes que estão lá ao redor do trono de Deus, eles têm características do Altíssimo. A voz de cada um deles é potentíssima. E eles estão inquestionavelmente interessados naquilo que se passa na sua vida e na minha. Eles querem acompanhar-nos nesse momento de resgate. É por isso que ele chama João e diz, vem. Ele quer que João veja o que vai acontecer. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Há muitas pessoas que imaginam que o cavaleiro desse cavalo branco seja Jesus. Acontece que quando nós olhamos para os outros cavaleiros, nós vamos perceber que os outros cavaleiros representam conceitos e não pessoas. Então, para que a gente tenha uma estrutura coerente nessa revelação, aquele cavaleiro certamente não poderia ser Jesus, mesmo porque Jesus acabara de abrir o selo. João o estava vendo. E o que ele vê do outro lado é um cavalo e um cavaleiro caminhando. Portanto, veja só, foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Quem deve ser esse cavaleiro? O cristianismo. A mensagem libertária de Cristo, as boas novas do Evangelho, que estabelecem uma nova fé no mundo. Se essa fé fosse observada, o mundo não seria o que é. E Cristo havia chamado os seus discípulos para serem seus representantes. O evangelho do primeiro século, ele produziu um resultado que jamais na história isso voltou a acontecer. Porque há uma diferença entre a forma como nós apresentamos o evangelho e a forma como eles apresentavam. Deus não chamou advogados para a sua causa. Não chamou pessoas especialistas, professores, para explicarem o que era o evangelho. Você se lembra que ele convocou testemunhas. Aqueles homens haviam visto o impacto do que eles viram, daquilo que eles presenciaram, vivenciaram, mudou a vida deles para sempre. João, aquele garoto de 17 anos, que viu Cristo pela primeira vez, nunca mais voltou a ser o que era. Eles deixaram as suas profissões. Às vezes nós somos desafiados assim, mas a nossa vida é tão confortável, a nossa família depende de nós. A vida deles também dependia deles, a família deles, a vida dos filhos. Mas eles se impressionaram tanto com o Deus que eles viram caminhando entre eles, que eles deixaram tudo e se tornaram testemunhas vivas daquilo que eles viram. Mesmo a morte, o enfrentamento do império, o que acontecia no grande Coliseu de Roma, a mortandade dos cristãos, nada era capaz de detê-los, porque eles tinham uma missão. Eles precisavam contar aos outros aquilo que eles tinham visto, e ouvido, e presenciado e vivido. Imagine a sua vida assim, Cristo caminhando com você nos nossos dias, e o impacto dos milagres que ele realiza quando você de fato caminha ao lado dele. É bem provável que nós também não conseguíssemos ficar de boca fechada. É bem provável que quando nós ouvimos piadas, diminuindo a grandeza do nome do nosso Deus, nós tivéssemos um procedimento diferente daqueles que nós costumamos ter. Representantes de Cristo, testemunhas oculares. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou precisar de ajuda dos universitários aqui. Ah, não, deu certo. Beleza. Bom, por que o branco? O branco é a cor de Cristo e de sua justiça. Basta você olhar no Apocalipse inteiro, quantas vezes há a referência da brancura.
da pureza. Cristo tem cabelos brancos, ele promete uma pedrinha branca com um novo nome para os salvos. Todos trajam vestes brancas, há uma nuvem branca de onde ele vem. Cavalos brancos no seu retorno são vistos. E o trono de Deus é branco. Portanto, a brancura representa a pureza do evangelho do primeiro século, do cristianismo que foi fundado por Jesus. Sem mácula, sem manchas, sem doutrinas espúrias no meio da fé. Isso é a brancura do evangelho. Por isso o cavalo branco. Olha o que Paulo diz, um pouco antes da sua morte, escrevendo à igreja de Colosso: não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo imaginava que não havia uma pessoa que tinha deixado de ouvir o evangelho. Ele imaginava que o evangelho tinha sido pregado a todos. E Cristo havia garantido isso. Ele dizia assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É com base nesse texto que os católicos advogam a ideia de que Pedro foi o primeiro papa e que é sobre ele que Cristo estabeleceu a igreja. Não é. Aqui no grego nós temos as duas palavras que estabelecem a diferença. Ele diz assim para Pedro: tu és Petros, que é uma pedra pequena, mas sobre esta Petra, não Petros, não pedrinha, sobre Petra, a rocha, que sou eu, é que eu vou estabelecer a minha igreja. E fazendo isso, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Veja só, Paulo escreve depois: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Olha o que Paulo diz: e a Petra, no grego, era Cristo. Foi sobre essa pedra que a igreja foi fundada, e por isso as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Isso é um outro texto lá em Atos. Os cristãos haviam virado o mundo de cabeça para baixo com aquilo que eles viram. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Esse era um clamor, porque eles estavam ali pregando nas cidades da Ásia. E o povo daquele lugar vivia de vender santinhos de Diana, a deusa dos Efésios. E Paulo está lá pregando e acabando com o comércio das pessoas, porque ele apresentava o Deus vivo. Então disseram no tribunal da cidade: esses homens estão alvoroçando o mundo. Ou seja, a mensagem que eles estão trazendo está revolucionando o pensamento da grande potência que é Roma. Às vezes eu me pergunto se eu revoluciono os vizinhos do lugar onde eu moro. Que tipo de fé é a fé que nós exercemos no Cristo? É nesse sentido que a igreja do primeiro século foi uma igreja pura, que saiu vitoriosa, vencendo e para vencer. Mervyn Maxwell diz que o primeiro e o segundo séculos, nos países do Império Romano, nunca antes e nunca depois estiveram tão livres das sombras da guerra do que nos primeiros 2 séculos da era cristã. Não havia guerra. Aquele foi um tempo de calmaria para o Império Romano. É verdade que eles perseguiram os cristãos, mas nenhuma nação, nenhuma tribo bárbara, praticamente naqueles dias, tentou desfazer a potência que havia sido o Império de Roma. Portanto, veja só, o cavaleiro do cavalo branco representa o cristianismo em todas as épocas. Há momentos, como no primeiro e no segundo século, que o cristianismo esteve em absoluto destaque.
Durante a Idade Média, ele esteve entenebrecido. Trevas se colocaram sobre a fé. Uns poucos sobreviveram, crendo fielmente em Jesus Cristo. A promessa é de que no final, aquele que cavalga o cavalo branco, o cristianismo, voltará a produzir um impacto no planeta. Quando todos nos juntarmos aos nossos tantos outros irmãos de diferentes confissões religiosas, quando se cumprir aquele grande encontro daqueles que saem de Babilônia e se unem àqueles que estão na pura fé, e então dois grandes grupos se estabelecem no mundo: os que têm o sinal da besta e aqueles que não o têm. A Bíblia fala exatamente dessa configuração final. Nós vamos estudar isso em detalhe nos próximos estudos aqui. Mas nesse momento o cristianismo volta à pureza e à glória ainda maior do que aquela que aconteceu no primeiro século. É isso que a Bíblia ensina. O cavalo branco sofreria reveses ao longo da história seguinte, segundo Cristo nos mostra aqui. É como o seu dedo, que se você deixa cair e toma uma pancada, seu dedo está branquinho, bonito aí, então de repente um coágulo de sangue se forma, por causa de um impacto. Chega o tempo do cavalo vermelho, e depois, aquela bolha vermelha de sangue, ela normalmente fica preta. E se você ou o seu dedo for a morte, então ele fica amarelo, porque acabou a vida. Esses 3 cavalos, nessas 3 exatas cores, vermelho, preto e amarelo. E você se lembra de eu dizer que eles estão sendo cavalgados não por pessoas, mas por conceitos. O cavalo vermelho é um representante da guerra. A guerra que se abateria sobre o Império Romano e sobre a história dos homens até os nossos dias. Derramamento de sangue. A fome, a escassez, a falta de pão, que traz mortandade à humanidade em diversos lugares. E finalmente morte. Seja pela fome, seja pela guerra, seja pelas doenças que estão em todos os lugares. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Como é que nós tiramos a paz? Quando nós trazemos guerra. Para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Ou seja, o que Cristo havia dito lá no discurso do Olivete, é que nós enfrentaríamos guerras, fome, terremotos, epidemias e morte em diferentes lugares. Isso é o que representa o cavalo vermelho. Se o cristianismo tivesse permanecido no apogeu, as sociedades, as comunidades de seres humanos nesse planeta, certamente não viveriam em guerra. Porque onde o cristianismo é apresentado, nós vivemos em harmonia uns com os outros. Então, se em algum momento você tem experimentado na sua vida diferenças dentro da sua família, diferenças no seio da igreja com os seus irmãos, entenda que isso não é uma representação da pureza da vontade de Deus e do Evangelho. Porque a igreja, o cristianismo é o lugar onde nós nos amamos uns aos outros e respeitamos as ordens de Deus. Quando Cristo abre o segundo selo, a guerra se instala no planeta. Mervyn Maxwell diz que povos bárbaros dividiram o Império Romano e lutaram sobre as suas ruínas.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Nós vamos só até o quarto e encerramos, mais 5 minutos. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. O trigo, naqueles dias, era mais caro do que a cevada. A cevada era plantada e havia em abundância. Mas trigo, cevada, azeite e vinho era a base daquilo que eles comiam. Eles faziam pão, era em casa, com trigo e azeite. E bebiam cevada e vinho, resultado do plantio das suas uvas, principalmente entre os judeus. O que está dizendo aqui é que haveria tremenda escassez, porque mesmo esses alimentos básicos seriam vendidos a preço alto. Então haveria fome na terra. Fome tamanha a ponto de que, se você der uma olhada no mapa aí e pegar os números da FAO, que é um órgão da ONU que mexe exatamente em acompanhar o que acontece em relação à fome no mundo, você vai ver que abaixo do meridiano 40, há um número enorme de pessoas que vão para a cama todos os dias sem uma única refeição. Esses números, essa estatística de 1 ou 2 anos atrás que eu tinha, era de mais ou menos 156 mil pessoas por dia, que vão para a cama todos os dias sem comerem nada. Pastor Noab, conhecido da maioria de vocês, esteve lá, num projeto que é realizado pelos nossos irmãos de Portugal. Eles dedicam 1 mês do seu ano, alguns dos nossos irmãos lá, e recursos. E eles saem de Portugal e vão para a África. E eles passam 30 dias na África construindo igrejas pré-moldadas em cidades. Pastor Noab esteve lá. E ele diz que muitas vezes chorou, enquanto naquela série de conferências que ele fez, ele via os irmãos cantando ali. Maltrapilhos, descalços, em igrejas de chão batido, onde eles se sentavam no chão. E quando eram projetados os hinos para eles cantarem, pastor Noab disse que nunca viu igrejas no Brasil cantando com tanta vibração e amor, sedentos pelo amor de Cristo. E foi convidado, diz o pastor Noab, no sábado para um banquete na casa de um deles. Havia uma única cadeira, um banquinho, feito por eles. Foi o banquinho oferecido para o pastor se sentar. E sabe o que era o banquete? Era água engrossada com farinha. Alimento especial. Porque o pastor os estava visitando. Sabe quanto ganham os pastores da igreja que trabalham lá? Os melhores salários. $200 por mês. Sabe quanto ganha um cidadão normal? $50. E é com isso que eles têm que sobreviver naquele lugar. Fome. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno os estava seguindo. Um espaço aqui. A palavra que aqui foi traduzida por inferno, que também é traduzida por inferno na maioria das nossas Bíblias, não tem, nem deveria ter sido colocada nas nossas Bíblias. Isso aqui é porque as nossas traduções, elas seguem o pensamento católico da existência de um inferno. A palavra ali traduzida é Hades, que significa, na verdade, sepultura, o lugar onde estão os mortos. Não existe um inferno dentro daquele conceito. Se você algum dia quiser aprofundar nesse estudo, nós temos uma classe todos os sábados, das 4 às 5 da tarde. E esse é um dos temas que nós estudaremos lá.
E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Veja só o que diz Mervyn Maxwell: guerras, fome, epidemias e pestilências têm sido reconhecidas há muito tempo, cumprindo sua clássica função, como representantes dos flagelos que assolam a humanidade. 4 selos estavam abertos, e esse selo nós vamos deixar para vê-lo na próxima semana. Deus abençoe a sua vida, Deus cuide de você essa semana, e não se esqueça das palavras com que nós começamos o culto de hoje, porque essas palavras que nos asseguram que mesmo nos momentos de fome, de guerra, de miséria e de pestes, Deus vem até nós para cuidar do seu povo. Vale a pena servir a esse Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 535. Jesus que abriu o caminho do céu, caminho através da cruz. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com grande fervor andar. É desejo meu desfrutar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos maus deste mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Senhor Jesus, nós suplicamos nessa noite que o Senhor venha até nós, que o Senhor nos proteja, que o Senhor cuide de nós, porque nós nos entregamos todos, confiados nos méritos que o Senhor alcançou na cruz. Amém, Senhor.
Ouvi a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou, ouvi a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua